Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre a estrutura organizacional. Mas o que é estrutura organizacional? Quero ouvir vocês. Mas o que é estrutura organizacional, pessoal? Vamos lá? O que é estrutura organizacional para vocês? Organizar algo, beleza. Vamos construir um conceito, né? A partir de agora, a gente vai construir um conceito para estrutura organizacional. Não fiquem tímidos, não fiquem com medo de errar, que a gente vai construir o nosso conceito. Então, a Ediana já falou, a Tamires já falou, que é algo que gera uma organização, né? Beleza. Então, a gente já tem uma organização. O que mais? Vamos lá, pessoal? O que é uma estrutura organizacional? Será que é hierarquia? Será que tem líderes? Será que tem dinâmica? O que é uma estrutura organizacional? Vamos lá? Vamos construir um conceito, né? Então a gente já viu que é uma organização, beleza? Tudo certo. O que mais? Creio, o Gilberto está falando que é basicamente o que foi dito ontem em administração. Exatamente. Tudo aquilo que a gente viu ontem, né? Beleza. Então ontem a gente viu o quê? Que era planejar, organizar, ordenar, planejar, beleza. Recapitulando. É um conjunto, um pouco de tudo que o senhor falou. Ótimo. A Andrea falou que é uma estrutura que visa construir dentro de uma empresa regras e seguir. Beleza. Isso aí. A Pamela disse que é uma distribuição de funções. Beleza. Então a gente construiu um conceito. Viu que é funções, viu que é planejamento, viu que é tudo que eu falei ontem, né, Gustavo? Ô, Gilberto. Viu que é uma estrutura, né, que visa construir conceitos, que visa construir valores. Então agora a gente vai partir para o conceito de uma estrutura organizacional, tá? Então, meninos, abri meu slide, todos estão visualizando aí, né? Então, estrutura organizacional é tudo isso que vocês falaram, né? Ela tem uma base de uma supervisão. Por trás de tudo isso, de uma estrutura organizacional, existe um serviço democrático, né? Existe um serviço de assistência de enfermagem, existe uma gerência, né? Existe uma chefia, seja uma chefia imediata, né? Que é uma chefia que responde por um chefe que está ausente, né? Que está distante do serviço, seja ele temporariamente, né? Então, tudo isso é uma estrutura organizacional. Mas a nível hospitalar, o que é uma estrutura organizacional? Uma unidade básica de saúde, né? É um hospital de urgência e emergência, é uma unidade de pronto atendimento, que é uma UPA, né? É o hospital de rede básica, né? Seja ele uma URAP ou não. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Todos, né? Beleza. Então a gente tem várias estruturas organizacionais, né? A gente tem desde um ambiente hospitalar a um ambiente empresarial, tá? Mas a estrutura organizacional, ela refere-se ao modo de que é formado um grupo, né? Seja um grupo de líderes, seja um grupo de colaboradores. Quando eu falo na enfermagem, qual que é o meu grupo? Qual que é o meu grupo? É um grupo de técnicos, é um grupo de enfermeiros, é um grupo de gestores, é um grupo só da enfermagem? Não, é um grupo de colaboradores, né? É um grupo da equipe da limpeza, é um grupo de auditores,
é um grupo de serviço de nutrição, é um grupo de enfermeiros, é um grupo de colaboradores administrativos, né? É um grupo de psicólogos, é um grupo de biomédicos, é um grupo muito grande, né? Que tem uma linha de comunicação, né? Pelos meios quais se canalizem, né? O que significa canalizar? É o canal por onde existe essa comunicação, né? Onde existe uma autonomia muito grande, né? Onde existe tomada de decisões, né? Dentro dessa organização a qual este indivíduo está inserido, né? Então aqui eu trago para vocês, nesta foto, onde eu estou mostrando com a setinha, um organograma, né? O organograma vai existir em toda a instituição, seja ele um ambiente hospitalar, seja ele um ambiente empresarial, né? Lá na fundação, eles têm esse organograma, né? Eles seguem esses organogramas. Por exemplo, lá tem o diretor clínico, né? Ele está aqui no topo. Uma hierarquia, exatamente o que a Pamela disse, uma hierarquia, perfeito. Então, a gente tem o diretor clínico lá, tem o gerente de enfermagem aqui, tem o gerente da equipe dos biomédicos, tem o gerente administrativo e tem os coordenadores. Quem são os coordenadores? Coordenador da UTI, coordenador das clínicas, coordenador do centro cirúrgico, né? Coordenador do serviço de ambulatório, coordenador das pequenas cirurgias, coordenador do SAI, né? Para quem não sabe, o SAI é o Serviço de Atendimento Especializado, né? Que são os pacientes com doenças tropicais, que fazem o tratamento lá no Hospital das Clínicas, conhecido como Fundação, tá? Quais são as doenças tropicais? São as doenças fúngicas, são as doenças que a gente tem muito, que atende muito lá, HIV, as hepatites virais, né? Então, são as doenças conhecidas como tropicais, tá? Cada organização, ela tem uma estrutura formal, né? Então, é a forma de como que funciona esse serviço hierarquicamente, né? Informal é quando a gente tem um colaborador que faz parte de uma instituição, seja ele um prestador de serviço, por exemplo. Lá no Hospital das Clínicas, continuando no exemplo de lá, nós temos os serviços terceirizados, né? Nós temos o serviço de limpeza terceirizados, nós temos os serviços de resíduo, de lixo, que vão retirar esse material lá da parte de resíduos, né? Que são o lixo infectante, os lixos hospitalares, tá, meninos? Então, isso é o conceito de estrutura organizacional. Trazendo mais um pouco desse conceito de formalidade e de informalidade, a formalidade ela é caracterizada por meio de uma departamentalização, tá? De uma divisão do trabalho, que proporciona um arcabouço, né, para a definição de autoridade, responsabilidade e comprometimento do administrador. Isso quer dizer, Mateus, que não exista isso dentro da informalidade? Existe. Tudo isso existe dentro da informalidade. Porém, ela é caracterizada, né, de uma forma diferente. Ela costuma ser uma rede social, né? Uma rede naturalmente de funcionários também. Por isso que eu volto a dizer que existe o comprometimento, que existe responsabilidade, que existe autoridade, né? Mas que esse serviço conta-se por uma rede, né? É um serviço terceirizado, é um serviço que existe a comunicação, né? E que existe liderança nesse serviço. Tá, meninos? Dentro da estrutura organizacional, a gente consegue compreender diferentes componentes. Para a gente entender um pouco de estrutura organizacional, a gente precisa voltar nas teorias administrativas que nós falamos ontem, né? Por exemplo, vamos citar Max Weber ou Max Weber. Max Weber, ele acredita e defende
que existe um organograma, né? Ele fala que existe a diretoria executiva, né? Acima de tudo, e que quem responde pela diretoria executiva é a controladoria, mais abaixo, né? E a qualidade, né? Então, essas pessoas respondem diretamente para a diretoria executiva. Mais abaixo no organograma está o responsável técnico, né? O responsável comercial, a administração, que respondem posteriormente para a controladoria e para a qualidade, onde a qualidade responde para a diretoria executiva. Então, tudo isso está interligado, né? Diz respeito a respostas que a pessoa tem que dar, né? Seja ele diretamente ou seja ele indiretamente. Por exemplo, vamos falar de administração de empresa, aqui no CTEAC. Aqui está o diretor-geral, né? No topo, mais acima. Abaixo do diretor-geral está a diretoria executiva, né? Que é a doutora Jarine, que responde pela direção executiva. Abaixo da doutora Jarine está eu na diretoria de ensino, né? Respondo para a diretora executiva e para o diretor geral, né? Que é o seu Alessandro. E abaixo de mim está os coordenadores de curso, né? Coordenador de enfermagem, coordenador de radiologia, coordenador de áreas, né? Coordenador pedagógico, né? Coordenador de estética. Então, todos os coordenadores respondem para o diretor de ensino. O diretor de ensino responde diretamente para a diretoria executiva. Na ausência da diretoria executiva, eu respondo para o diretor-geral, né? E abaixo dos coordenadores está os professores, né? Os professores de disciplinas respondem para os coordenadores respondem para o diretor de ensino, o de ensino responde para a executiva e o de executiva responde para o diretor-geral, né? Então, existe uma relação de comando, né? Existe níveis administrativos, né? Existe uma centralização nessa estrutura organizacional, onde a gente alcança e tem controle de tudo o que acontece. Por exemplo, na área hospitalar, no Hospital Santa Juliana, no topo está quem? Diretor administrativo. Abaixo do diretor administrativo está quem? Diretoria técnica, né? Abaixo da diretoria técnica vem os coordenadores, né? Os coordenadores do núcleo de educação permanente, que sou eu, vem o núcleo de educação, núcleo de segurança do paciente, vem o núcleo da vigilância, vem o núcleo de gerência de enfermagem, vem a CCIH, vem o serviço de auditoria. Então, tudo isso acontece de forma hierarquicamente, né, e sincronizada. O que eu quero que fique claro para vocês nessa aula de hoje, vocês anotem aí, que eu quero que vocês entendam que existe uma forma estrutural, né, dentro de uma instituição e organizacional. Como que vai acontecer isso? Organograma, fluxograma, tá? Existem essa forma da gente trabalhar dentro de uma organização e é dessa forma que ela se organiza, tá? Níveis administrativos. Eu trouxe uns exemplos para vocês, tá? Para vocês entenderem um pouco mais na prática de vocês. Por exemplo, nível administrativo. No alto escalão, o que a gente vai ter? Diretor-chefe de enfermagem, né? Qual que é a responsabilidade dele? Organizar, né? Como um todo, observar as influências externas, né? Qual que é o foco e o planejamento principal do diretor-chefe de enfermagem? Planejamento estratégico, né? Então, por exemplo, lá no Hospital Santa Juliana, no Hospital das Clínicas, lá no INTO, lá na UPA,
né? Na UPA da Cidade do Povo, na UPA do 2º Distrito, na UPA da Sobral, vai existir um diretor-chefe de enfermagem, né? Que ele vai responder para a diretoria geral e ele precisa ter um foco, né? Ele precisa ter um planejamento estratégico, mais conhecido como PES, tá? PES, planejamento estratégico, né? Onde vai existir uma comunicação, né? E vai existir um fluxo com frequência para respostas para a diretoria geral. Abaixo do alto escalão, a gente tem o escalão o quê? Intermediário, né? Que vai ser o quê? O que está abaixo do diretor-chefe de enfermagem? Um supervisor. Por exemplo, um supervisor numa área hospitalar seria um gerente, um coordenador de área, um coordenador do centro cirúrgico, um coordenador da UTI, né? Mas o que esse coordenador da UTI vai responder? Ele vai mandar uma escala para o diretor-geral, ele vai mandar os extras, né? A quantidade de extra que teve, ele vai ter um domínio do setor, né? Mais específico, né? E de acordo com a necessidade, ele vai responder para o alto escalão, né? E, por último, nós temos o primeiro escalão, que é o enfermeiro encarregado, né? Aquele enfermeiro que executa, aquele enfermeiro que não planeja de uma forma mais intensa, mas é um enfermeiro que vai estar diretamente na assistência, né? Planejando um custo diretamente que ele tem tanto na assistência quanto na parte burocrática e que ele possa responder para o enfermeiro coordenador e o coordenador possa responder para o diretor chefe de enfermagem. Tá ok, meninos? Os tipos de estruturas organizacionais, nós temos essa classificação, tá? Os tipos de estruturas de organização, eles são explicados por meio das teorias, né? Essas teorias de administração que nós vimos ontem, né? Uma estrutura funcional, né? Seja uma estrutura organizacional, uma estrutura linear, né? Uma estrutura matriz, uma organização de linhas de serviços, né? E nós temos também as configurações horizontais, tá? Essas estruturas lineares, meninos, é uma forma simples de ser concebida. Lembra que a gente falou ontem de Fayol? Que Fayol trabalha muito relacionado à equipe de enfermagem, né? Que ele tem uma abordagem mais específica para a área da enfermagem, né? Lembra que a gente falou dos POP, né? Que é o procedimento operacional padrão, né? Então é essa linha de raciocínio das estruturas lineares, tá? Quando a gente fala um pouco de estrutura específica, de configuração específica, né? É aquela estrutura direcionada para a área afim. Por exemplo, eu tenho um coordenador de área, um coordenador da radiologia, um coordenador do centro cirúrgico, um coordenador da UTI, né? Então, trabalha-se mais com essa especificidade, né? E quando a gente fala de estrutura matriz, a gente entende que isso acontece por meio de uma departamentalização, né? Lembra que eu dei o exemplo, né? De departamentos que existem, por exemplo, departamento de saúde do homem, departamento de saúde da mulher, né? Departamento de saúde da criança, né? Então, isso acontece por meio desse matriciamento, tá bom, meninos? E com tudo isso, a gente consegue ter um tipo de estrutura mais organizada, né? Mais explicativa, através das teorias, né? Administrativas, né? Existem inúmeros modelos estruturais, claros, organizacionais também, para cada tipo de organização. Mas cada tipo de organização possui a sua função, né? Por exemplo, o CTA que tem uma função diferente do Hospital Santa Juliana. O Santa Juliana tem algumas funções parecidas com a UPA, né? Parecida com o Hospital das Clínicas, mas que tem objetivos diferentes, tá?
Então, tudo isso vai depender da funcionalidade, né? Dessa linearidade, que é esse organograma, né? Se esse diretor ele vai ter pessoas que vão responder para ele diretamente ou indiretamente, tá? E temos esse matriciamento, como eu expliquei para vocês, que ocorre por meio dessa departamentalização, tá, meninos? Como que acontece essa departamentalização proposta por Taylor, né? A gente tem algumas vantagens. Qual que é a vantagem desse serviço? Lembra que eu falei agora há pouco que existia o departamento de saúde do homem, que existia o departamento de saúde da mulher, que existia o departamento de saúde da criança, da mulher e do neonato? Exatamente. Qual que é a vantagem dele? É porque ele é um serviço especializado no trabalho, né? Ele é um serviço de referência no trabalho. E isso proporciona um ambiente mais seguro, né? Um ambiente sem mudança, um ambiente mais específico, né? E através dessa departamentalização, a gente consegue subdividir esses departamentos, seja ele em diretorias, seja ele por meio de compras, seja ele por meio de pesquisa, né? Quando eu falo de pesquisa, por exemplo, existe diversas abordagens na área da pesquisa. Há pesquisadores que querem pesquisar COVID, por exemplo. Há pesquisadores, como eu, que querem pesquisar flebite, segurança do paciente. Há pesquisadores que querem estudar gestão. Aí eles vão entender um pouco mais de gestão, eles vão entender um pouco mais de flebite, né, que é uma inflamação no vaso, decorrente do catéter desse paciente, né? E assim sucessivamente, né? A gente consegue ter um controle, uma especificidade dentro de cada setor. Por exemplo, compras. Existe uma especificidade nas compras lá dentro da farmácia, né? Por exemplo, a farmácia ela é focada somente em compras. Ela vai saber se ela precisa comprar Buscopan, ela vai saber se ela precisa comprar a quantidade que ela precisa comprar de dipirona, ela precisa saber a quantidade que ela precisa de despachar, por exemplo, furosemida, né? Então, tudo isso a gente trabalha com especificidade, né? A gente trabalha com um grau de segurança muito maior. Por isso existe essa departamentalização que era proposta por Taylor, tá? Com isso, meninas, a gente consegue ter uma autoridade funcional, né? Consegue compreender que a gente consegue executar um serviço mais específico? Por exemplo, a Michelle, ela é técnica de enfermagem. Qual que é a atividade dela? Ela está departamentalizada? Tá. A atividade que ela vai desenvolver é cuidar do paciente, né? Enquanto ela está na assistência. Jamais a Michelle vai fazer um serviço de gestora dentro da assistência, né? A não ser que a Michelle vá gerir uma unidade, né? Seja gestora de uma unidade básica de saúde, seja uma gestora de um pronto atendimento, né? E aí ela vai trabalhar com uma especificidade dela. Tá ficando claro, meninos, para vocês? Então a gente tem um serviço especializado dentro da departamentalização, tá bom? Ainda existe um serviço de supervisão, né, que também é proposto por Taylor. Lembra que eu falei lá na escala hierárquica que tem o diretor-geral, né, que tem o coordenador de área, né, tem um coordenador de centro cirúrgico, tem um coordenador da UTI, né, e abaixo nós temos os supervisores. Por exemplo, aqui em Rio Branco, a gente ainda não tem supervisores, tá, meninos? Se tem, eu desconheço. Eu acredito que possa ter agora lá no INTO. Mas em São Paulo eu visitei um hospital, um grande hospital. O nome do hospital é até Eurico Dutra. É um hospital exclusivamente para pacientes nefropatas, para pacientes pacientes hepáticos, minto, é exclusivamente para pacientes hepáticos, tá? E lá eu fui conhecer a instituição
eu conheci toda a parte administrativa, né? E aí o Érico, até o Érico, que ele é o gerente de enfermagem, ele é o gerente geral de enfermagem, é como se fosse o chefe. Abaixo do gerente de enfermagem existia o coordenador de enfermagem, né? Então existia o diretor de enfermagem, existia o coordenador de enfermagem. O coordenador de enfermagem não ficava na assistência, ele ficava na parte administrativa, né? Mas ele tinha domínio de todas as áreas, tinha domínio da UTI, tinha domínio do centro cirúrgico, tinha domínio lá do serviço de transplante, tinha domínio da CME, tinha domínio de todos os serviços daquela unidade. Abaixo dele tinham os supervisores, né? Tinha os supervisores, que os supervisores eles respondiam diretamente para o coordenador. Os supervisores tinham conhecimento, né, de tudo que estava acontecendo, de cada setor, e com base naquilo que estava acontecendo, ele passava para o coordenador, e em seguida o coordenador passava para o diretor, gerente ou chefe de enfermagem, tá? Então é assim que acontece. Por exemplo, esse organograma que eu trago aqui para vocês, lá no topo tem a diretoria do serviço de enfermagem. Abaixo dele tem assistente técnico, né? E tem o assistente administrativo, tá? Abaixo do assistente técnico, a gente vai ter aquilo que eu falei para vocês. É o mesmo exemplo desse que eu trouxe, que eu dei para vocês no anterior. Tem a chefe a enfermeira-chefe da clínica médica, né? Temos a enfermeira-chefe da clínica cirúrgica, né? Temos a enfermeira da clínica pediátrica, temos a enfermeira da clínica obstétrica, né? E isso funciona de acordo com a sua especialização. Por isso que hoje tem enfermeiros obstétricas, né, que vão atuar diretamente aqui. Por isso que hoje tem enfermeiros pediátricas, né? Não é enfermeiro pediatra, tá, meninos? Eu lembro que eu passei a maior vergonha quando lá no meu mestrado e a professora perguntou, uma colega passou, que ela perguntou, você é o quê? Qual é a sua especialização? Aí ela falou, sou enfermeira pediatra. Você não é enfermeira pediatra, você é enfermeira pediátrica. Pediátrica. Pediatra são os departamentos, né? São as especializações, né? Mas a gente chama pediátrica, tá bom? E aí a gente tem essas subdivisões, tá, meninos? Mas a gente tem um serviço especializado aqui dentro, tá? Quem fiscaliza a questão de mau comportamento do setor, tipo o que pode e o que não pode, geralmente é o supervisor, tá? Quando o supervisor não consegue resolver o problema, aí o coordenador ele passa a intervir, tá? Mas consegue compreender que o problema nunca pode chegar lá no diretor, né? Nunca pode chegar no diretor, e sim podem chegar soluções e meios de resolver o problema. A divisão de enfermagem, né? Vamos trazer um pouco aqui para a enfermagem. Tem um serviço médico cirúrgico, né? Por exemplo, tem eu aqui, a Michelle. Vou dar um exemplo aqui, bem melhor para vocês entenderem. Nós somos um hospital. Eu sou o diretor de vocês. Vamos colocar o nome do nosso hospital? Qual vai ser o nome do nosso hospital? Vai ser CTAC, nome do nosso hospital. Hospital CTAC. Quem é o diretor de enfermagem do Hospital CTAC? Gilberto. Sou eu. Por exemplo, vou colocar eu aqui, diretor-geral do Hospital CTAC. Abaixo tá os diretores que respondem para mim, o gerente. Então, vou colocar aqui a Michelle e o Gilberto. A Michelle, ela é responsável pelo serviço de enfermagem médico-cirúrgico, né? O Gilberto, ele é responsável pelo serviço de enfermagem materno-infantil. Vamos dizer que o Gilberto é o enfermeiro da área de saúde da criança, né? E a Michelle está aqui responsável pela área de saúde do adulto. Beleza? A Michelle vai ter encarregados e subordinados que vão trabalhar na clínica médica e na clínica cirúrgica, né? Já o Gilberto vai ter colaboradores encarregados, né, que trabalham no serviço obstétrico e também colaboradores e profissionais que vão trabalhar na seção de enfermagem pediátrica,
né? Lá onde vai ter as crianças internadas, né? Onde vai ter, aqui na área obstétrica, mulheres evoluindo no trabalho de parto. Aqui na Michelle, na área cirúrgica, a gente vai ter aqueles pacientes pré-operatório, pós-operatório, né? De cirurgias cardíacas, de cirurgias ortopédicas, né? Aqui na clínica médica, vai ter aqueles pacientes decorrente de um infarto, decorrente de um AVC, decorrente por exemplo, coronavírus, né? São pacientes clínicos hemodinamicamente. Então, ficou claro para vocês essa parte aqui, que eu dei esse exemplo mais específico para gente? E aqui é a departamentalização, né, que acontece, como eu expliquei para vocês. Na área da pesquisa, como que os cientistas vão trabalhar, né, dentro do departamento, como que os trabalhadores vão trabalhar, os vendedores, né. Dentro de um departamento de engenharia, também vai acontecer esse mesmo organograma, né. Como que os engenheiros vão trabalhar? Eles vão ter o mestre de obra deles mais abaixo? Quem é que vai ser? Vai ser os trabalhadores braçais, né? Isso vai crescendo, né? Dentro do departamento de produção, vai ter um agenciamento de produção, né? Como que isso vai acontecer? Dentro do departamento financeiro, vai ter o financeiro, né? Vai ter os trabalhadores administrativos, vai ter os contadores, né? Então, isso vai acontecendo de uma forma sincronizada, porém de uma forma hierarquicamente, tá? Aqui eu falo a mesma, voltando àquilo que eu já falei para vocês, né? Falo um pouco das estruturas lineares, específico, matriciamento, né? Tudo isso que eu já falei para vocês são os modelos organizacionais, né? Diferindo de cada um, né? Diferindo de cada organização, de cada objetivo proposto, né? E aqui eu trago para vocês como que funciona, por exemplo, o executivo e chefe de enfermagem, né? Então, resumindo tudo aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho um diretor clínico de enfermagem, né? Por exemplo, eu estou aqui no topo, meu coordenador lá da UTI é o Gilberto, meu coordenador aqui abaixo de mim tá os coordenadores, né? Coordenador do centro cirúrgico, que é a Michele, tem o coordenador da UTI neonatal, que é a Marlene, tem um coordenador das clínicas, né, que pode ser o gerente de enfermagem, né? Tem o gerente de enfermagem que pode ser, vamos supor, lá do CPN, do Centro de Parto Normal, que vai ser a Jéssica, né? E abaixo dos coordenadores, mas vejam que os coordenadores respondem direto para mim, né? E os coordenadores têm um corpo funcional dele, que são os colaboradores, que são os enfermeiros, que são os auxiliares administrativos dele, que são os técnicos de enfermagem, né? Então, isso acontece de uma forma sincronizada, tá, meninos? Isso a gente precisa entender, né? A gente precisa ter um pouco de discernimento, né? Porque a gente vai se inserir dentro do contexto hospitalar, né? A gente vai trabalhar, a gente precisa seguir regras, a gente precisa ser inserido dentro desse meio de gestão mesmo, para a gente poder compreender quem que vai fazer o pedido da farmácia, quem que é responsável pelo almoxarifado, quem que é responsável pela copa, quem que é responsável pelo serviço de exames, quem que é o responsável pela coordenação de determinado setor, para que eu possa procurar essa pessoa, né? Para que quando eu possa contar com esse serviço, por exemplo, estou lá na minha enfermaria, estou precisando pedir uma dieta para esse paciente. A Michelle está lá na enfermaria dela e vai precisar pedir uma dieta para o paciente dela que precisa se alimentar. Ligou lá na Copa, o serviço de Copa não respondeu no momento adequado. Demorou chegar a dieta desse paciente, teve problema, não chegou. A Michelle tem que saber para quem ela deve procurar, quem ela deve responder, para quem ela deve reclamar. Reclamar mesmo. Então é quem? É a Glória? É a Ivete? É a Jéssica? É a Maria, que é coordenadora da nutrição? Então é para ela que eu vou ligar. Eu já sei que no organograma tá a responsável, então é com ela que eu tenho que falar.
Tá faltando medicação de pirona na minha instituição? Vou falar com quem? Com o meu farmacêutico. Falou, farmacêutico? Tá faltando isso. Eu já sei com quem falar, porque eu já sei como que funciona hierarquicamente a minha instituição, né? Por exemplo, tá com qualquer problema, eu tenho que saber como que funciona o organograma da minha instituição, tá? Então, é assim que funciona, tá, menina? Essa estrutura organizacional, é assim que a gente precisa compreender, né? E eu tenho certeza que a gente compreendendo essa estrutura organizacional, a gente consegue evitar muitos problemas, né? A gente consegue resolver o problema de forma imediata, a gente consegue ter soluções imediatas, né? Minimizando o problema e levando, consequentemente, respostas imediatas e positivas para quem precisa. Quem que precisa? Paciente, né? É o seu José, que está lá internado, precisando de cuidados paliativos. É o seu José que precisava de uma dipirona e não tinha dipirona. E aí, eu vou deixar faltar essa dipirona? Vai chegar o horário de administrar essa dipirona e não vai ter a dipirona, né? E amanhã vai acontecer a mesma coisa e o seu José está ficando com dor, está ficando com dor, está ficando com dor. Consegue compreender que a gente precisa entender como que funciona a estrutura organizacional, que ela indiretamente e diretamente ela interfere no processo de cuidar, né? Consegue compreender que se eu não chamar, não ligar pedindo a dieta desse paciente, ele vai ficar com fome, né? Vai trazer transtornos para ele, né? Cada um dentro da sua especificidade, né? Então, por exemplo, estou lá no centro cirúrgico, não tem oxigênio, acabou o oxigênio. Já pensou? Já aconteceu isso comigo. Já estava dentro de uma enfermaria, estava com um paciente com insuficiência respiratória, um paciente com CA de laringe, com câncer na laringe, consequentemente já tinha uma obstrução no trato respiratório desse paciente, né, que estava impedindo a respiração desse paciente, estava faltando oxigenação nesse paciente, né, que se ele não tivesse oxigênio, ele poderia evoluir para uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, né? O que eu tenho que ter na minha enfermaria? No mínimo, tem que ter um cilindro de oxigênio, um O2, né? Para que eu possa ter suporte de oxigênio para esse paciente quando ele for ao banheiro, quando ele for tomar o banho dele, quando ele for fazer as necessidades fisiológicas dele, né? Quando ele for fazer um exame, ele precisa ir com esse cilindro de O2. E o cilindro de O2, deixa eu contar para vocês, estava vazio. Estava vazio porque o enfermeiro anterior não observou, né? Quando eu recebi o plantão, esse paciente já evoluiu com essa complicação, com falta de ar, e não tinha um cilindro de oxigênio. Foi uma falta de comunicação, uma falta de gestão, né? Uma falta de observar, uma falta de comunicação, de ligar para o serviço de manutenção, para reabastecer aquele cilindro de O2, né? Então, consegue compreender que essa estrutura organizacional interfere no nosso cuidado do dia a dia, né? Um simples fato de um cilindro não ser cheio, ele pode levar a uma parada cardíaca no paciente por insuficiência respiratória, né? Consegue compreender que uma falta de medicação hoje ela pode faltar amanhã novamente se eu não comunicar o farmacêutico? Consegue compreender que se um colega da tua equipe faltou hoje e tu não comunicou o teu supervisor, ele vai faltar amanhã novamente e o serviço vai ficar sobrecarregado para você? Que você vai fazer a sua atividade, que você vai fazer a atividade do colega porque o colega faltou, né? Então são esses questionamentos, são essas reflexões que eu quero que vocês levem para si, que vocês façam dentro do contexto de vocês, né? Que vocês pensem que a gente precisa compreender a nossa estrutura organizacional, né? Porque a gente vai precisar trabalhar no dia a dia, a gente precisa planejar, a gente precisa se organizar, a gente precisa ordenar e a gente precisa, acima de tudo, executar. É a palavra-chave, tá? E para mim executar, eu preciso de quê? De condições. Eu não consigo executar uma prática se eu não tenho condições. Para eu ter condições, eu preciso de quê? Eu preciso de comunicação.
Para eu ter comunicação, eu preciso de quê? De conhecimento, né? Eu preciso de conhecimento do que está faltando, eu preciso ter um chefe, eu preciso ter um chefe que seja responsável, que saiba o que está acontecendo aquilo, que possa levar aquilo no dia seguinte para aquilo não possa acontecer novamente, tá, meninos? Eu acredito era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês, tá? Um pouco voltado para a nossa área mesmo hospitalar, porque é isso que a gente precisa, né? A gente precisa refletir um pouco do que a gente tem, do que a gente está trabalhando, do que a gente tem para trabalhar, do que a gente pode melhorar principalmente, né? Eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos. Faça uma reflexão crítica, né? O que eu posso melhorar? Será que a punção que eu fiz hoje, um acesso que eu fiz nesse paciente hoje, eu procurei uma veia no arco dorsal da mão, por exemplo, que é aqui, que dói muito, né? Dói muito fazer uma dipirona aqui na mão. Será que no outro dia seguinte eu não posso pensar em fazer na minha veia cefálica, né? Que é essa veia aqui na parte lateral. Será que não posso fazer na basílica, que ela é mais calibrosa, né? E eu posso causar menos dor para esse paciente, né? Então é questão de a gente conhecer, né? Mas por que eu tô falando do catéter? Alguém pode estar falando, mas o Matheus está falando besteira. Não tem nada a ver com estrutura organizacional. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se na minha instituição só tem um catéter de calibre 20, 18, eu tenho que solicitar um catéter no dia seguinte de calibre menor, um 22, um 24, né? Como é que eu vou funcionar esse paciente com um catéter de calibre 18, né? Em uma veia da mão? É desumano, né, gente? Então eu preciso saber como que funciona a minha estrutura organizacional. Será que eu não tenho esse catéter hoje de tamanho 20, 22, mas que amanhã eu posso ter? Que eu posso solicitar para o serviço de compras, para a pessoa específica, para ela comprar esse catéter de calibre 22, de calibre 24, que possa causar menos dor para esse paciente, que possa ser menos agressivo para esse paciente, né? Então tudo isso a gente tem que pensar. Se eu uso um catéter de um catéter muito calibroso, eu aumento o índice de infecção, né? Tem que pensar dessa forma. Se eu aumento o índice de infecção, eu aumento o número de internação, o número de dias de internação desse paciente. Se eu aumento o número de internação desse paciente, eu tenho maior sofrimento emocional, psíquico para esse paciente. Quando eu aumento o sofrimento psicoemocional desse paciente, eu tenho o aumento de custo financeiro, né, de desgaste físico para o familiar que visita esse paciente, né? Então, consegue compreender que um simples problemas, eu conhecendo a minha estrutura organizacional da instituição a qual eu trabalho, eu consigo diminuir vários impactos que estão diretamente relacionados à assistência que eu presto, ao cuidado que eu tenho com esse paciente, às respostas que eu preciso ter de imediato com esse paciente, né? Será que o antibiótico que eu estou instalando nesse paciente hoje, que era para 7 dias, eu vou ter durante os 7 dias? Ou eu vou ter só durante 4 dias? Né? E esse paciente pode interromper o tratamento dele e após a interrupção do tratamento, esse paciente desenvolver uma resistência bacteriana, né? Então, é com base nisso que eu quero que vocês pensem, né? E interligando esse organograma, esse conhecimento de estrutura organizacional, né? Para que a gente reduza os impactos que levam diretamente para o paciente, né? Porque quando a gente lembra do paciente, a gente pensa logo em quê? Hoje a gente discute muito no cenário atual que a segurança do paciente, né? Que a gente lembra do medicamento certo, da dose certa, da via certa, do horário certo. Quando eu falo de horário certo, lembra que eu dei o exemplo do colega que ia faltar amanhã e que se ele não avisasse o supervisor dele, né, eu ia ficar sobrecarregado, né? E aí eu atraso a medicação desse paciente. Então, é um efeito cascata, né, menino? É um ciclo que gira
e gira de uma forma negativa, e que aquele giro, se ele não for corrigido em tempo hábil, ele pode levar a um evento adverso. Se eu tenho um evento adverso, eu tenho o que a gente chama de near miss em inglês, um evento adverso com dano, né? Aquele evento adverso que tem dano para o paciente. Por exemplo, instalar uma dieta via parenteral, né? Não instalar uma dieta nasoenteral, uma dieta enteral. Administrar uma medicação que era para ser via oral, administrar uma medicação parenteral, né? Então, isso é o near miss, que a gente chama na segurança do paciente. Isso tem um evento adverso para o paciente, né? Então, meninos, com base nisso que eu quero que vocês pensem bem, tá? Reflitam bem. Antes de entrar dentro de uma instituição, passe por um processo de conhecimento, né? De conhecer para quem que você responde, para quem que você pede as coisas, né? Para quem que você pode pedir um socorro, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente consegue debelar mesmo. Debelar é encerrar, né? Todos esses problemas que a gente tem, que a gente possa ter durante a nossa assistência prestada, tá? Isso sem dúvida melhora nossos cuidados, tem resultados positivos, né? Tem melhora do paciente, tem uma alta mais rápido, né? Que é o nosso objetivo que a gente tem. E eu espero que tenha alcançado a nossa aula. Essa aula ela é um pouco indinâmica, na verdade, mas eu tento trazer um pouco mais dinâmica para vocês, para que se torne mais gostosa, tá, meninos? Então, era isso a nossa aula de hoje, para a gente falar de estrutura organizacional. Agora eu queria ouvir vocês, né? Queria ver o que vocês têm para falar, qual é a consideração, alguma experiência vivida que vocês têm dentro desse contexto, seja ela em nível empresarial ou seja ela no ambiente hospitalar, tá? Eu queria ouvir vocês agora. A Tamires perguntou acima do nosso chefe quem devemos recorrer. Né? A gente tem que respeitar hierarquicamente. Se eu sou o técnico de enfermagem, eu preciso. Quem é o meu chefe? O enfermeiro do setor, né? Depois do enfermeiro, tem o coordenador, né? Depois do coordenador, tem o gerente geral, tem o chefe geral de enfermagem, tá, meninas? É nesse sentido. Depende do organograma da instituição de vocês, tá? Podem escrever o chat, podem ficar à vontade, tá? Cadê o café? Tá todo mundo tomando um cafezinho aí? Tomar um café, né? Foi esclarecedor? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colaborar? Michele, quer fazer alguma colaboração? Gilberto, quer trazer alguma experiência do dia a dia que teve um impacto negativo na assistência? Acho que isso é muito bom, a gente trazer esses questionamentos, essas experiências vividas. Isso é muito bom. Tudo claro, pessoal? Olha lá, viu? Se eu perguntar na prova, quero respostas. Essa aula de hoje é bem simples, tá? Eu poderia perguntar para vocês qual que é a importância de conhecer a estrutura organizacional do Hospital X. É uma questão de prova, né? Eu gosto dessas questões sim. A minha única pergunta, ô Matheus, é que eu não quero ser chefe nunca. Não nenhum. Michele. Falo isso, por exemplo, com experiência A vivida. responsabilidade é muito grande, muito problema. Muito. Eu respondo no Santa Juliana e respondo aqui Você também. disse porque aqui o meu esposo tem uma empresa de carro. Pois é, meu esposo tem uma empresa de coisa, de carro, de.
E ele tem uma responsabilidade muito grande, né, Michele? De automotiva, mano, e é muito pepino. É, Deus me livre. é porque a gente é cobrado, né? Acima da gente tem muitas cobranças. Quem não tem um chefe acima tem o quê? Tem os boletos para pagar, tem contas para pagar, que se ele não produzir, ele não vai conseguir pagar, né? Eu, no Santa Juliana, por exemplo, eu tenho que responder para a direção geral. Então ele me cobra. Matheus, como é que está o treinamento dos funcionários? Matheus, tem muito funcionário se contaminando com coronavírus. O que é que tu tá fazendo? O que é que tu tá fazendo para capacitar esses profissionais? Aí eu tenho que ter tudo estatisticamente montado, tenho que comprovar o que eu fiz, tenho que mostrar minhas evidências que eu tenho, né? Então isso é uma responsabilidade muito grande, gente. É igual. O Gilberto fez uma pergunta. É igual aqui, né? Que O Gilberto fez uma pergunta. Qual a importância de ter uma organização hierarquicamente no hospital? Ordem. Ordem, planejamento, organização, né? Lembra da nossa aula de ontem? Isso é a importância, né? Às vezes, o cabeça, ele consegue ver mais do que quem está na ponta. Porque quem está na ponta não consegue visualizar, por exemplo, que está faltando material, que o material precisa, que o gestor precisa comprar o material para 60 dias, porque se ele não pedir para 60 dias, quando ele for fazer o próximo pedido, vai faltar material para ele, né? E isso é a importância. O cabeça da instituição, seja o hospital, seja a empresa, ele consegue visualizar, ele consegue planejar, ele consegue se organizar de uma forma diferente do que os supervisores, do que os coordenadores, né? E isso ele consegue manter uma instituição em funcionamento, tá, meninos? É muito importante ter um gestor, muito importante. Ó, Gilberto me enganou, né? Já sabe o que vai cair na prova. Ó, essa é questão de prova mesmo. O Gilberto já até elaborou a pergunta. Qual a importância de ter uma organização hierarquicamente dentro de um hospital X? Todo mundo já sabe, né? Quero ver respostas pessoais, tá, meninos? E aí, meninos? Mais alguma dúvida? Alguém tá entendendo? Deu para entender o conteúdo? A Michelle e o Gilberto já são coordenadores de um hospital, vocês viram, né? Do Hospital CTAC. Vamos cobrar deles. Lembra que a gente deu exemplo lá? Vamos cobrar deles. Eu vou cobrar deles, né? E vocês vão cobrar deles. Podem cobrar. Mais alguma dúvida, meninos? Alguém quer fazer algum questionamento, alguma consideração? Gilberto já tá com medo. Apavorado. Tá tranquilo, meninos? Foi esclarecedor? Esclarecedor, né? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá? Quem tiver com dúvida, podem mandar o material, mandar diretamente no WhatsApp para mim, tá? Não fiquem com medo, estou totalmente disponível para tirar dúvida de vocês, tá? Amanhã eu posto a nossa aula também. Eu vou fazer um estudo dirigido para vocês, tá? Não precisa me entregar o estudo dirigido, vou ver se eu faço esse estudo dirigido até amanhã para fixar mais o conteúdo para vocês, tá? E aí eu encaminho o estudo dirigido para vocês, tá? No grupo de vocês. E aí não precisa me encaminhar, tá? É só para vocês fixarem mais o conteúdo, tá bom? Eu acredito que vai ajudar muito vocês também, tá? Então o objetivo era esse, tá, meninos? Tô disponível aqui no WhatsApp, tô disponível no chat, tô disponível na plataforma, tô disponível no CTAC, tá?
Os alunos que quiserem procurar a instituição também para maior esclarecimento, estou aqui também, tá? Vou ver se eu mando o estudo dirigido para vocês até amanhã, para ficar mais claro o conteúdo para vocês, né? Para vocês irem pegando, irem mais ou menos entendendo como que vai ser a prova de vocês, tá? Ok? Então, meninos, boa noite a todos, tá? Tenham todos uma excelente noite, tá? E amanhã eu já mando a videoaula de vocês, mando o material de vocês da aula de amanhã também. E já quero mandar o estudo dirigido para vocês trabalharem.